Como o Eminem, que estava começando no rap, conseguiu acabar com a carreira do Benzino. Se já gostaram da ideia do vídeo, curte e se inscreve no canal. For 22 years, every time I do an interview, they ask me about Eminem. The fuck you want me to do? Raymond Leon Scott nasceu no dia 18 de julho de 1965, em Boston, Massachusetts, e fez parte de um grupo, sendo um dos fundadores do The Almighty R.S.O. nos anos 80 aos anos 90, e em 1987 chegaram a receber o prêmio Music Award como melhor grupo de rap, começando assim a ter mais reconhecimento na cena hip-hop. E em 98, junto a outros rappers, o Benzino formou o Made Man. Só por curiosidade, o seu nome artístico inicialmente era Ray Dog, mas ele queria se destacar e ter um nome mais distinto, já que naquela época estava vindo outros rappers com o Dog no final, como Snoop Dogg, Nate Dogg, etc. Então ele criou sua própria identidade. Por gostar de carros, principalmente de Mercedes-Benz, pegou o Benz e adicionou o Zino no final, surgindo assim o seu nome artístico, que permanece até hoje. Mesmo tendo uma carreira de respeito, não foi tão reconhecido como um excelente letrista, como Tupac, Big, Nas, Outkast, Ice Cube, etc. Mas ainda assim tinha sua influência, onde levou a ter uma amizade com um dos fundadores da revista The Soulja, o David Mays e o Jonathan Schechter. Com isso, conseguiu um espaço nessas revistas, onde todos os rappers queriam aparecer na capa. E por ter tido esse tipo de influência, começou a ser mais respeitado na cena hip-hop. Porém, agora quase entrando nos anos 2000, surgiu um rapper branco de Detroit, bairro esse predominantemente negro. O Eminem, antes de atingir a fama, tentou lançar algumas músicas e álbuns, mas sem grandes sucessos, até chegar em 99, quando lançou seu álbum The Slim Shady LP. Esse álbum, só pra saberem, ganhou o Grammy Award como o melhor álbum de rap daquele ano, e desde então começou a ganhar mais visibilidade nos anos 2000. Isso fez com que os fãs e alguns sites na época cogitassem de que o Eminem fosse o maior rapper de todos os tempos. Com isso, acabou incomodando o Benzino, já que tinha menos tempo que ele na cena e já estava em alta nas paradas de rádio, tendo mais visibilidade. Mas uma das coisas que mais incomodava o Benzino era o fato do Eminem ser branco e estar fazendo rapper, explodindo álbuns um atrás do outro e aparecendo na televisão, ganhando cada vez mais mídia. Paralelamente, o Eminem estava trabalhando em um de seus melhores e maiores álbuns dos anos 2000, o The Eminem Show. Esse álbum conta com inúmeras faixas, fora que, nesse álbum ele aproveitou para atacar outros políticos e famosos que insultaram ou mencionaram ele, como White America, Superman, We Touch Me e a Clean Out My Closet, música que ele chegou a atacar a própria mãe, por exemplo. Com isso, chegou a ganhar inúmeros prêmios, mas daí começaria toda a treta, pois o Benzino, por ser um coproprietário da revista The Soulja, utilizava um campo que classificava o álbum dos rappers, tendo o limite de 5 microfones. Atingindo 4,5 ou 5, o álbum era considerado um álbum de hip hop superior. Então, sabendo disso, ele deu 4 microfones para esse álbum do Eminem. Fãs logo começaram a desconfiar, já que chegaram a alegar que o Benzino várias vezes chegou a se autoajudar. Por exemplo, quando fazia parte do The Almighty R.S.O., que constantemente tinha algum anúncio do grupo na revista. As pessoas e rappers começaram a desconfiar do Benzino, alegando que ele estava se auto-beneficiando, como por exemplo em 99, quando fazia parte do grupo Made Man. E no álbum Classic Limited Edition, a avaliação da revista para esse álbum foram de 4 microfones e meio, o que deixou muitos rappers revoltados. Uma das pessoas que começou a desconfiar da seriedade dessas avaliações era o próprio Eminem, já que o mesmo não estava muito contente com apenas 4 microfones para o The Eminem Show, sendo que anos após a treta, o Benzino, por volta de 2023, chegou a afirmar que intencionalmente não deu 5 microfones ao Eminem. Sabendo disso, ambos começaram a trocar farpas. Em 2002, o Benzino, em uma entrevista para o MTV, disse que o Eminem não era do gueto, mas sim mais um Vanilla Ice. Vanilla Ice, para quem não sabe, é um rapper norte-americano e também ator, que ficou conhecido nos anos 90. Mas continuando, Benzino, ainda em 2002, estava em um estúdio da Hot 97 e quando questionado sobre o Eminem, desabafou levemente sobre o seu descontentamento do fato do Eminem ser branco e estar no hip hop, um ambiente de muita luta negra. E quando Eminem foi ao estúdio por volta de 2002 a 2003, insulta também o Benzino, chamando-o de um rapper ruim, e que nunca conheceu um rapper tão ruim quanto ele. I saw it on MTV yesterday. It's official now. It's crazy. It's the first time he's ever been on TV. I want to congratulate him. It's the first time he's ever been on MTV. And he did 106 in Park, so I want to congratulate him on that too. So he's getting pub off. I'm definitely bringing a lot of success to this man. But you know what? Like, honestly, like this dude, I buried him already. He's speaking from the grave, Angie.
So this dude is a fat 40-year-old shriveled up, wrinkled prune with a big puffy clown hair. This dude, Angie, I think could very well, after hearing his last record, I truly believe, and I'm not even exaggerating, this dude could possibly be the worst rapper in the world. Por volta de agosto de 2002, o Eminem foi até Porto Rico, com o intuito de promover o seu filme, o 8 Mile. Filme esse que, por sinal, ganhou o Oscar. Indo até Porto Rico, o Eminem acabou se esbarrando com o Benzino, e mesmo o Benzino tentando falar com o Eminem, ele o ignorou, justamente por causa dessa classificação injusta que recebeu em seu álbum. E pronto, a treta se intensificou. E a partir de agora, as ofensas de ambos os lados começaram tendo de um lado o Benzino com a sua equipe e do outro lado o Eminem com D12, Dr. Dre, DMX e D-Unit. A primeira diss feita foi do Benzino, ainda em 2002, sendo a Pull Your Skirt Up, que traduzido significa levante a sua saia. E logo no primeiro verso, ele solta: deixa eu começar do começo, você não representa as ruas, você é da periferia de Detroit, onde as minas se encontram. Vou levantar a sua saia e expor seu verdadeiro E também lançou uma outra diss que não ficou tão conhecida, a I Don't Wanna. Nessa diss, ele menciona o grupo que o Eminem fazia parte, a D12, e sua mãe. Para aqueles que são fã do Eminem, sabem que ele não leva desaforo para casa, porém deixou passar esses ataques. O gerente do Eminem, chamado Paul Rosenberg, até tentou intervir para tentar apaziguar as coisas, ligando pro Benzino, e o mesmo não gostou, ficando ainda mais irritado. Então voltou pro estúdio e fez mais uma diss, a Die Another Day, onde em um verso fala que o gerente o ligou tentando se desculpar. E o melhor de tudo, no início dessa música, o Benzino colocou a conversa que ele e o Paul tiveram pelo telefone antes do beat começar. Mas aí que tá, o Eminem dessa vez não deixou barato, e então respondeu com duas faixas, sendo a The Sauce e a Nail in the Coffin. Eu vou separar essas duas músicas em específico para que entendam. Primeiro, The Sauce, onde ele começa: It's all bad now. It's all fucked up now. E ainda por cima complementa: eu só quero que o mundo inteiro saiba que eu não comecei isso. Nessa diss, o Eminem mostra parte do seu descontentamento, já que o Benzino dizia que ele era favorecido por ser branco. Como também, de certa forma, mostra que se estar no lugar dele é só rimar, então que rime para estar no lugar dele. O Benzino afirmava que ter 4,5 ou 5 microfones dourados era estar na mesma prateleira que o Big, Nas, Jay-Z e ele. Então o Eminem rebate isso na música. Agora partindo pro Nail in the Coffin, essa diss foi tão pesada que os fãs acreditam que o Eminem acabou com a carreira do Benzino nessa faixa. Pois se na outra música o Eminem rebateu as acusações, nessa ele aproveitou para o insultar. Só no refrão da música, o Eminem aponta que não quer ferir os sentimentos, mas que ele não está mentindo quando diz que ninguém quer ouvir o vovô do rap. Nessa parte, o Eminem ofende o Benzino e faz uma referência e ofensa a uma outra treta que estava tendo também nessa época do ano, com o rapper Everlast. Esse rapper teve um ataque em 98, e o Eminem lança uma diss a esse rapper americano, que era um ex-líder do House of Pain, na faixa I Remember, fazendo o rapper se lembrar desse ataque. Mas voltando na música pro Benzino, o Slim faz questão de reforçar que o Benzino estava falido, pois ele não vendia como rapper, e que ele também não era um gangster das ruas, mas se caso fosse, seria mais rico vendendo coco do que discos, fora inúmeras outras ofensas. O Eminem no final da música parou de cantar e começou só a falar, dizendo que não liga para a revistinha do The Soulja. E o melhor de tudo, o Benzino, como dito anteriormente, não via que um branco pudesse representar o hip hop, já que o gênero de rap é predominantemente negro. Então o Eminem lembra que o dono do The Soulja é branco, expondo assim a hipocrisia do Benzino. Algumas pessoas acham que a treta de ambos terminou aí, mas não. O Eminem lançou ainda outras disses, sendo a Invasion e a Welcome to Detroit City, de Obi Trice. Na faixa Invasion, mesmo não sendo um ataque direto ao Benzino, o Eminem cita que ele chegou como uma invasão na cena hip hop, e que domina ela junto com seus parceiros, já pondo eles no meio disso tudo, o 50 Cent, D-Unit, D12 e o Obi Trice.
Essa diss, de certa forma, foi um ataque indireto ao Benzino e até mesmo ao Ja Rule. Se quiserem um vídeo mais detalhado da treta entre o Eminem e o Ja Rule, deixem nos comentários. Agora, para vocês verem como essa treta se escalou. O Obi Trice, que era o mais novo contratado da Shady Records, também atacou o Benzino na diss Welcome to Detroit City, onde menciona que o Benzino está indo contra o Marshall, e então começa a música, e afirmando que Detroit é perigosa e não tem medo do Benzino. O Ben resolveu responder essas ofensas com o Better Lose Yourself, que para alguns já deve ser bem perceptível o nome da música, fazendo uma referência a Lose Yourself do Eminem. Nessa música, ele xinga o Eminem, o Obi Trice e toda a sua banca, e ainda detém uma postura mais agressiva nas letras, mencionando a mãe da Hailey e a própria Hailey. Segundo verso fica pior, fica muito mais real do que... Talvez se perguntem o que isso estava acarretando paralelamente, e eu digo, o Benzino estava perdendo cada vez mais espaço. Os fãs do Eminem estavam constantemente atacando o Zino, e as gravadoras da época estavam até mesmo parando de tocar as músicas dele. O Benzino, perdendo seu respeito, resolveu ter uma ideia genial, ou talvez nem tanto, usar o seu meio de comunicação, isso mesmo, a revista The Source, para continuar ofendendo o Eminem. Mas ainda assim, a treta não acabou. O filme Contra o Tempo lançou, e na trilha sonora do filme contou com Go to Sleep, do Eminem, com a participação do Obi Trice e o DMX. Nessa música, o Eminem consegue fazer uma sacada genial, escrever uma música pro filme sem citar nomes, e atacar indiretamente várias vezes o Benzino. Eu vejo D12, valeu, mas não precisam me ajudar, nem fazer isso tudo sozinho. Não preciso de 15 dos meus parceiros. Quando te vejo, tô te vendo. Só eu e tu. Só para entenderem, o Benzino pagava de gangster nas letras, ameaçando o Eminem. E o Eminem diz que não precisa de ajuda da sua antiga banda, que fazia parte, a D12. Que mesmo sendo um sexteto, o nome da banda é 12. E quando diz que não precisa dos 15, ele insinua que não precisa do D12, Obi Trice, DMX e o 50 Cent, que irá resolver só ele e o Benzino pessoalmente. Nesse mesmo ano, o Eminem, junto ao 50 Cent e Dr. Dre, saíram na capa da revista XXL. E na revista, o Eminem critica o Benzino, dizendo que quando era mais jovem, sempre via o The Soulja, e sempre que um rapper atingia 4,5 ou 5 microfones dourados, ele comprava seus discos, porém agora eles estavam perdendo a sua credibilidade. Ainda em 2003, o DJ Green Lantern lança outra mixtape, sendo a Shady Invasion Parte 2. Como mencionado anteriormente, o Eminem e o 50 Cent, nessa mesma época do ano, tinham uma tremenda treta com o Ja Rule, e nessas faixas ambos atacam ele também. Mas como o intuito do vídeo é a treta entre o Eminem e o Benzino, eu não irei me aprofundar no 50 Cent versus o Ja Rule ou o Eminem versus o Ja Rule. As faixas de ataque ainda contra o Benzino foram The Conspiracy Freestyle, Doraemon ou Hailey's Revenge, com participação do D12 e Obi Trice, We All Die One Day, de Obi Trice, e a participação do G-Unit com Eminem, e a Keep Talking, da D12. Essas músicas não chegaram a ser uma diss inteiramente ao Benzino, mas parte das músicas, o Eminem ou alguém da Shady Records o menciona, como no caso da Doraemon, que é uma diss extremamente clara ao Ja Rule, mas o Obi Trice menciona o Benzino. As outras músicas acontece a mesma coisa ou algo parecido, e eu não acho muito importante por aqui, já que a maior parte é um verso ou então apenas xingamentos. O Benzino, nesse mesmo ano, resolveu sair das entrevistas e revistas para continuar ofendendo o Eminem. Só que dessa vez, o Benzino, ao invés de atacar exclusivamente o Eminem, resolveu focar no 50 Cent e ainda por cima resolveu também citar o Dr. Dre, que era fechado com o Eminem na diss Falling Down. O Eminem então responde sem citar nomes na 9/11 com Boya Tribe e Be Real. Digo lá para os meus amiguinhos, DJ Muggs, Soul Assassins, Cypress Hill. Essa treta estava se escalando de forma tão desproporcional, onde o Benzino fez um ataque sujo com o intuito de queimar a imagem do Eminem. No dia 18 de novembro de 2003, o Benzino, junto ao The Soulja, acompanhado do fundador e amigo de longa data de Benzino, o David Mays, fizeram uma coletiva, onde expuseram músicas antigas do Eminem, quando tinha apenas 15 anos de idade, sendo
Esse momento e ataque foi tão sujo que o Eminem teve que responder essas acusações, dizendo que na época ele estava frustrado, pois tinha acabado de terminar um relacionamento, e por raiva momentânea acabou sendo estúpido e afirmando que era apenas um adolescente naquela época, processando o The Soulja por cobrir isso e tentar vender essa edição. E assim como a parte 1 e 2, viria o final, a Invasion parte 3, na faixa Armageddon. O Eminem ataca não só o Benzino, mas o The Soulja também. Após um tempo e processos rolarem, o Eminem resolve pôr um fim nisso tudo, na faixa Like Toe Soldiers, onde ele expõe que está cansado disso tudo e que precisa seguir em frente, pois a sua banca espera que ele os guie. E nessa mesma música, ele também tenta pôr um fim na treta contra o Ja Rule. Como também menciona que o Dr. Dre pedia para ele não entrar em conflito com Suge Knight, para evitar mais problemas ou até mesmo mortes. E então ele escutava todos esses conselhos do Dr. Dre. Essa música lançou no dia 30 de novembro de 2004, fazendo parte do seu álbum Encore. Ambos os lados estavam exaustos com toda essa treta por anos, e no ano de 2005, o Benzino saiu da revista The Soulja, pelo que diz, por brigas de interesse. Porém, agora vamos entrar no que tudo isso acarretou. O Benzino nunca foi reconhecido por ser um excelente letrista, mas sim a influência que detinha no The Soulja. Isso fez com que ganhasse e tivesse respeito. Mas ao longo dos anos, os fãs perceberam que ele não era tão justo no que significa classificar um álbum de hip hop, tentando invalidar o Eminem por ser branco. Mas isso não foi a melhor ideia, já que os fãs do Eminem começaram a o atacar. Em contrapartida, o Eminem continuava ganhando mais reconhecimento e respeito, fora o fato de ser considerado um excelente letrista. O que sobrou para o Benzino era ser lembrado por ter tretado com o Eminem, e mesmo ele constantemente nas entrevistas que fazia se desculpar com o Eminem, e até mesmo dizia abertamente que classificou o álbum dele pior do que merecia, para que não atingisse 5 microfones dourados, os fãs não conhecem a fundo a sua história, mas o conhecem por ter tretado com o Eminem. E ao longo dos anos, mesmo ele tendo fundado a Hip Hop Weekly, qualquer entrevista que ele fazia, perguntavam sobre a treta entre ele e o Eminem. Obviamente, os fãs não o perdoaram, constantemente falando que o Eminem acabou com a sua carreira. Um caso importante a se comentar é que no dia 17 de fevereiro de 2024, o Benzino foi chamado para fazer uma entrevista no canal Revolt, no quadro Drink Champs. E no começo era uma resenha entre amigos com bebidas e o Benzino contando como foi o The Soulja Awards de 1995, que é considerado a noite que mudou o hip hop para sempre. Se quiserem saber mais, eu vou deixar um vídeo na descrição, onde eu conto melhor isso, e como essa premiação se tornou a cerimônia mais perigosa do mundo. Quando perguntado sobre o Eminem, ele primeiro o insulta. Porém, quando chega perto do final da entrevista e o excesso de bebida, o Benzino não aguenta, desabafando. My daughter came into the industry figuring that, hey, I gotta be cool with Eminem because everybody's against my dad. O Eminem, um mês depois dessa entrevista, faz uma música onde menciona o Benzino, zoando ele, na música Doomsday Jew. Dá pra ver que a treta entre ambos já não é a mesma de antes, onde até os dias de hoje o Benzino sente algumas frustrações e arrependimentos, enquanto o Eminem seguiu a sua carreira e não perdendo a oportunidade de zoar o Benzino. Mas deixem nos comentários que eu quero saber, vocês acham que o Benzino é conhecido pela treta com o Eminem ou pela sua trajetória, desde o The Almighty RSO até os dias de hoje? Ou melhor, vocês acham que o Eminem destruiu a sua carreira no rap ou não? Deixem nos comentários. Se gostaram do vídeo, curte e se inscreve no canal. Se tiverem curiosidade em ver algum dos meus raps favoritos em miniatura, deem uma olhada na descrição desse vídeo. E valeu!